Oi, gente. Hoje a gente vai dar continuidade a mais um capítulo do livro Dias Melhores Virão, de Max Lucado. Eu tinha dado uma pausa, né, por conta de outros vídeos que eu precisei gravar em relação ao meu trabalho. Também por conta que eu fiquei um pouquinho ruim durante esse período que eu ainda estou me recuperando. Mas a gente não pode parar, a gente tem que continuar, né? E eu, quando assisto meus próprios vídeos, eu me lembro das coisas que Deus coloca no meu coração. E muitos deles está dizendo que, independente da situação, a gente tem que continuar, a gente tem que prosseguir, né? E ontem, depois de assistir 2 cultos maravilhosos, né? Assistir porque hoje a gente assiste, né? Mas a gente cultua a Deus em casa também. Foi uma maneira de agradecer tudo que Deus tem feito na minha vida, né? É dessa forma que a gente precisa agir, agradecer, independente de qualquer coisa. Eu tô aqui, eu tô respirando, eu tô vivendo, né? E 2 palavras maravilhosas do pastor José, que é o meu pastor, e depois eu assisti o culto do Labaredas, que é a igreja sede da nossa região. O pastor Pedro também falou palavras maravilhosas que veio direto ao meu coração. E é isso, a gente não pode se entregar, a gente não pode parar, né? Eu sei que a situação que estamos vivendo, muitas pessoas doentes, acho que talvez a maioria de nós, poucos não irão pegar esse vírus, mas que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas e que a gente possa continuar contribuindo, mostrando a nossa fé, falando palavras de ânimo, palavras de esperança. E é isso que esse livro ele traz pra gente. Então, hoje eu resolvi continuar, né? Então, vamos ao capítulo, já está quase terminando, vamos ao capítulo 7. São 8 capítulos, tá? Então, capítulo 7, de Dias Melhores Virão, e o nosso assunto, né, do capítulo começa assim o nosso tema: na tempestade oramos. Quando acontecem desastres, o espírito humano responde estendendo a mão para ajudar aqueles que são afetados. As pessoas ficam em filas para doar sangue, milhões de dólares são doados para ajudar vítimas e suas famílias. Equipes de resgate trabalham por horas intermináveis, mas o esforço mais essencial é realizado por outra equipe valente. Sua tarefa? Guardar e envolver o mundo com oração. Aqueles que oram mantêm vivas as fogueiras da fé. Na maioria dos casos, nem sabemos seus nomes. Foi o que aconteceu com uma pessoa que orou em um certo dia há muito tempo. Seu nome não é importante, seu aspecto é imaterial, seu sexo não vem ao caso, seu título é irrelevante. Essa pessoa é importante não por conta de quem foi, mas sim pelo que fez. Ela foi até Jesus em nome de um amigo. Seu amigo estava doente e Jesus poderia ajudar. Era preciso que alguém fosse até Jesus, por isso esse alguém foi. Outros se preocupavam com o homem doente em outros sentidos. Alguns levavam comida, outros ofereciam tratamento, outros ainda consolavam a família. Cada papel foi importante, cada pessoa foi útil, mas ninguém foi mais vital do que aquele que foi até Jesus. João escreve: então as irmãs de Lázaro mandaram, alguém dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. João, capítulo 13, versículo 3, com ênfase de Max Lucado. Alguém levou o pedido, alguém percorreu o caminho, alguém foi até Jesus em nome de Lázaro. E uma vez que alguém foi até ele, Jesus respondeu. Na economia do céu, as orações dos santos são itens valiosos. O apóstolo João concordaria.
Ele escreveu a história de Lázaro e foi cuidadoso ao mostrar a sequência. A cura começou quando o pedido foi feito. Vale notar a frase que o amigo de Lázaro usou. Ao falar para Jesus sobre a doença, ele disse: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ele não baseou seu apelo no amor imperfeito de quem estava necessitado, mas no amor perfeito do Salvador. Ele não disse, aquele que o ama está doente. Ele disse, aquele a quem amas está doente. O poder da oração, em outras palavras, não depende daquele que faz a oração, mas daquele que a escuta. Podemos e devemos repetir a frase de diversas formas. Aquele a quem amas está cansado, triste, com fome, sozinho, com medo, deprimido. As palavras da oração variam, mas a resposta nunca muda. O Salvador ouve a oração. Ele silencia o céu para não perder uma palavra. Ele ouve a oração. Você se lembra da frase do Evangelho de João? Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. João capítulo 11, versículo 4. O mestre ouviu o pedido. Jesus parou tudo o que estava fazendo e prestou atenção nas palavras do homem. Esse mensageiro anônimo foi ouvido por Deus. Você e eu vivemos em um mundo barulhento. Conseguir a atenção de alguém não é uma tarefa fácil. A pessoa deve estar disposta a pôr tudo de lado para ouvir, baixar o rádio, afastar-se do monitor, dobrar a beira da página e deixar o livro de lado. Quando alguém está disposto a silenciar qualquer outra coisa para poder ouvir claramente, isto é um privilégio. Na verdade, um raro privilégio. Por isso, a mensagem de João é importante. Você pode conversar com Deus porque Ele ouve. Sua voz é importante no céu. Ele o leva muito a sério. Quando você está na presença de Deus, os servos se viram para você para ouvir a sua voz. Você não precisa ter medo de ser ignorado, ainda que você gagueje ou tropece, ainda que o que tenha a dizer não impressione ninguém. Deus irá se impressionar. Ele vai ouvir. Ele ouve a súplica aflita dos idosos na casa de repouso, ouve a confissão brusca de um prisioneiro no corredor da morte, quando os alcoólatras pedem misericórdia, quando o cônjuge procura direção, quando o empresário sai na rua e entra na capela, Deus ouve. Com atenção, com cuidado, as orações são estimadas como joias preciosas, purificadas e capacitadas. As palavras sobem em uma deliciosa fragrância até o nosso Senhor. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso. Apocalipse, capítulo 8, versículo 4. Incrível, suas palavras não param até que cheguem ao trono de Deus. Basta um chamado e a esquadrilha do céu aparece. Sua oração na terra aciona o poder de Deus no céu. Você é este alguém no reino de Deus. Suas orações levam Deus a transformar o mundo. Você talvez não entenda o mistério da oração. Não precisa entendê-lo, mas tudo está claro. As ações do céu começam quando alguém ora na terra. Que pensamento maravilhoso! Quando você fala, Jesus ouve. E quando Jesus ouve, o mundo é transformado, tudo porque alguém orou. Eu sei que em meio a tudo isso, muitas coisas estão tomando conta da nossa mente e do nosso coração. Sei também que não é fácil mantermos o nosso momento, nossa comunhão com Deus, nossos momentos de oração.
às vezes deixamos que tudo que está à nossa volta se torne até maior. Mas como o próprio livro, que não deixa de ser baseado na palavra, acabou de nos mostrar, quando oramos, Jesus ouve e tudo é transformado. Talvez você esteja nesse momento sem vontade de orar. Oração nada mais é do que uma conversa onde a gente não precisa se preocupar de que maneira a gente vai falar com Deus. Não tente seguir fórmulas. Apenas abra o seu coração e diga para Ele como você está se sentindo. Ele vai transformar tudo. Não só na tua vida, como também à tua volta. Se eu falar para você orar por todas as pessoas todos os dias, isso vai se tornar um fardo, porque ninguém consegue orar por todo mundo. Mas todas as vezes que que o Senhor colocar no teu coração a vontade de orar por alguém, ore. Ore. Talvez você não saiba, mas aquela pessoa, ela está precisando das tuas orações. E uma hora, todas elas irão se cumprir na vida daqueles por quem você tem orado. Fique na paz, fique com Deus, que seu dia seja maravilhoso e que o nosso coração possa ser renovado da esperança de Deus, de que Ele sempre fará o melhor para a vida de cada um de nós. É o que eu desejo para mim e é o que eu desejo para você. Até o próximo capítulo.